Vamos para o último vídeo, vamos encerrar esse assunto que acabou se alongando, apesar de serem vídeos curtos, né, práticos, ele acabou se alongando. O objetivo desse último vídeo qual é? É que eu gostaria de passar algumas questões importantes que derivam dos nossos dois movimentos. Então vamos lá. Acho que a primeira questão que a gente tem que pensar bastante, ponderar bastante a respeito no começo, para poder, né, entender o que está acontecendo, é essa questão do olhar. Esse olhar sem participar, sem julgar, sem questionar. Isso é importante, certo? Um certo distanciamento nosso em relação às coisas, para a gente apenas olhar. Quando a gente julga alguma coisa, a gente dá um veredito, a gente diz que sim, que não, a gente aprova, reprova, a gente questiona, e questiona de novo, é um processo mental muito desgastante, muito desgastante. E é um processo tão natural que nós aprendemos com nossos pais, nós aprendemos com a televisão, com os filmes, a gente vê isso em tudo que é lugar. E a gente acaba, né, reproduzindo esse comportamento. Se você começar a se observar, você vai ver que você faz isso. Se você observar as pessoas, você vai ver que as pessoas fazem isso num processo incessante, de manhã à noite. As pessoas gostam ou não gostam do sol, ou se chove também não gostam, ou gostam, ou o café está muito frio, o café está muito fraco, o café está muito quente. As pessoas estão me olhando atravessado, as pessoas são muito amistosas, e a gente vai nesse processo mental o dia inteiro, uma ladainha mental intensa. E sempre com o julgamento, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu aprovo, eu reprovo, eu me decepciono, eu fico feliz. Então, é algo natural por aprendizagem, mas não é algo natural do ser humano fazer isso. A gente está caminhando para um ponto em que nós vamos ter controle sobre os nossos pensamentos, sobre a maneira como os nossos pensamentos, as nossas emoções vão fluindo. Para que elas não nos prejudiquem, para que elas não nos tomem e não nos controlem. Certo? Então, essa questão que nós temos desse julgamento. Evitar, né, dar esse veredito, dar essa opinião e participar de tudo, e querer opinar em tudo, e querer questionar tudo que a gente vê. Por quê? É uma ladainha. Nós não vamos abdicar de julgar as coisas, de optar, de tomar decisão, de questionar. Não. Mas isso é usar essas situações e aplicar essas questões no momento oportuno, no momento correto. Então, eu vou ter que tomar uma decisão, vou por aqui, vou por lá. Vou fazer isso ou fazer aquilo, vou levantar ou vou ficar deitado. Então, eu tomo a decisão. Mas eu não fico reclamando da decisão, eu não fico questionando a decisão, eu não fico, né, insistindo naquilo. E quando eu questionar alguma coisa porque eu não entendi, ou porque eu não gostei, ou porque aquilo está batendo contra as minhas crenças, eu vou questionar ponderadamente. E não questionar por questionar. Ah, por que faz assim? Por que faz e faz? Por que não faz? Por que isso? Por que... Esse questionar incessante também é uma ladainha mental que gasta muita energia. Certo? Gasta muita energia. Então a gente não vai abdicar dessas questões. Não vamos. Vamos continuar usando elas, mas nós vamos usar quando for adequado, quando for necessário. E não permitir que elas nos usem o dia todo, como acontece atualmente. Eu coloquei também que esses movimentos, esses passos, as atitudes, né, eu coloquei como o despertar, como fazendo parte do despertar. Mas isso pode fazer parte simplesmente do amadurecimento da pessoa, de uma percepção diferente, ou seja, não está necessariamente ligado com o processo de despertar, que é diferente, né? O despertar ele é mais amplo, ele abarca mais coisas do que o restante, certo? Então, serve para qualquer pessoa que queira melhorar seu ritmo de vida, seu padrão de vida, né, sua qualidade, a maneira como ela vive no planeta. A execução dos passos vai nos trazer uma suavidade, uma tranquilidade no passar, né, por esse planeta e não aproveitar melhor. Também vai abrir muito espaço para a comunicação com o nosso eu superior, com a nossa consciência. Contato com o divino, que vem através de intuições, né, de insights. Isso vai ficar muito facilitado.
Porque na hora que eu consigo parar um pouquinho esse meu palavreado interno, seja olhando para fora, seja olhando para dentro, na hora que eu consigo sossegar um pouco isso, vai abrir um certo espaço e eu vou ter um pouco mais de energia para poder escutar a minha própria consciência em contato comigo. Então isso é muito interessante, muito importante. É algo que a gente começa a perceber depois de algum tempo. Vamos precisar aprender a lidar com isso, é claro, mas é um reflexo, é um benefício, por assim dizer, certo? O olhar também, ele é uma coisa interessante, né? Nós olhamos muita coisa, nós olhamos o máximo de coisa que nós podemos, mas ao mesmo tempo a gente foca o olhar da gente em determinado ponto. Eu já cansei de passar por algumas ruas e de repente abre uma porta e sai alguém de uma casa e me questiona, puxa, eu passo por essa rua 500 vezes e até hoje eu não tinha visto essa porta, não tinha visto essa casa. Por quê? Porque a gente passa concentrado, focado em outras questões e a gente acaba não vendo as coisas, não vendo as pessoas, não vendo os objetos que estão por aí, as oportunidades. Então, esse olhar, sem essa questão de julgar e de questionar, ele se torna um olhar mais positivo, mais produtivo, de uma qualidade melhor. A gente começa a observar as coisas realmente que estão ali para serem observadas e não nos perder em determinadas situações. Uma outra questão também é que esse ato de olhar nos traz, ele vai nos poupar muita energia, porque nós não vamos comprar brigas que não são nossas. Nós não vamos pegar problemas que não são nossos, nós não vamos nos envolver com situações que não nos dizem respeito. Coisas que hoje a gente faz. Está no trânsito, carro, 2, 3 carros na frente, começa a bater boca, começa a brigar, e você lá atrás começa também a se irritar, começa a se envolver com aquela situação, porque, meu Deus, olha só o que ele está fazendo, como é que ele pode fazer isso, como é que você é mal educado, como é que ele faz isso, daqui a pouco vai acontecer um acidente, coisa e tal. A gente se envolve com as coisas que não nos dizem respeito e acabamos gastando mais energia. Acabamos entrando em mais processos mentais e mais diálogos mentais confusos, viciosos e gastando mais energia. Então, esse também é um benefício do aprender a observar. Observar lá fora, por exemplo. Observar lá dentro, eu vou notar que eu tenho medo. Eu tenho medo de sair na rua e ser assaltado, eu tenho medo de, quando eu volto para casa, porque é muito escuro, ou eu tenho medo que o meu chefe não goste de mim e me bote na rua. Eu tenho medo de, se eu falar uma palavra diferente, o cliente vai reclamar com o gerente, e daqui a pouco eu estou em maus lençóis. Então, eu tenho tantos medos dentro de mim que eles também me tomam, eles também me comandam e me inibem, e me coíbem em minhas ações. E eu sigo esses medos. Quando eu começo a olhar para os medos, eu vou perceber o medo se manifestando. E eu vou saber que o medo é porque o local onde eu estou é muito perigoso e aquilo me gera um medo. Mas com o treino, eu não vou entrar nesse medo. Assim como eu vou sentir raiva de alguma situação, mas eu não vou entrar naquela raiva. O que isso vai provocar em mim? Isso vai provocar uma alteração da nossa vibração, da nossa energia, realmente. Porque quando a gente entra numa frequência de medo, a energia dos nossos corpos, a energia da nossa aura, nossa energia de vibração natural, ela baixa, ela cai. E nós acabamos nos ligando com seres que realmente estão em frequências muito baixas. E aí fica um processo também vicioso, que uma coisa influencia na outra. Às vezes um pequeno receio se torna um medo totalmente exagerado, totalmente desproporcional. E lá se vai a energia. Energia que a gente usaria para recuperar nosso corpo, para se estabilizar ou fazer uma coisa boa, a gente gasta com essas coisas. Então, a partir do momento que a gente começa a treinar, a olhar esse olhar interno, a gente começa também a
poupar energia, porque a gente não vai baixar a nossa vibração, nós não vamos entrar naquele sentimento, naquela emoção ou naquele pensamento, né, negativo. A gente simplesmente vai observar o pensamento surgindo na nossa mente. Às vezes o corpo se ressente com aquele pensamento negativo, com aquela emoção, né, o corpo fica meio contraído e daqui a pouco ele passa. Mas nós não entramos, nós não seguimos atrás, nós não prolongamos aquela situação mais do que ela seria necessária. E nós também temos, né, para essas situações aí, tanto de olhar e de perceber sentimentos, nós temos o Ho'oponopono, que todo esse olhar, todo esse ver coisas, nos desperta questões mentais. Nós temos o Ho'oponopono para ajudar a purificar. E toda essa parte emocional, de desequilíbrios, de situações onde perdemos energia e entramos em emoções negativas, emoções descontroladas, ou mesmo emoções, né, alegrias desenfreadas que nos fazem tomar atitudes que depois a gente se arrepende, nós temos um FT que vai nos ajudar a buscar um equilíbrio. Nós não vamos descartar essas técnicas, né? Nós não vamos descartar um reiki, não vamos descartar uma radiestesia, uma meditação, não vamos. Mas elas vão se agregar nesse conjunto todo, facilitando esse processo que nós temos, certo? Então, esses são resultados, né, reflexos das nossas duas ações, certo? Acho que era isto. Acho que era isto. Tinha mais uma coisinha que agora tá me escapando. Mas acho que era isto para finalizar, né? Para sintetizar esses vídeos. Foram longos. Ok. Então, obrigado a todos. Até a próxima.